Imagine um país onde 90% da população segue o Islã, mas as mulheres andam livremente de minissaia. A cerveja corre solta nos botecos e o governo proíbe oficialmente a poligamia. Um lugar onde as tradições da era soviética se misturam perfeitamente com a cultura islâmica ancestral, criando algo que o mundo nunca viu antes. Bem-vindos ao Uzbequistão, o país muçulmano mais excêntrico do planeta, onde cada coisinha que você pensa que sabe sobre nações islâmicas é virada de ponta cabeça. Imagine a cena: você está caminhando pelas ruas de Tashkent, a capital, e vê mulheres de hijab sentadas ao lado de mulheres de shorts curtinhos no mesmo café, ambas tomando chá e batendo papo como velhas amigas. Ninguém encara, ninguém julga, ninguém se importa. Isso não é uma cidade ocidental liberal, é o coração da Ásia Central, onde tradição e modernidade dançam juntas de um jeito que dá nó na cabeça. Mas é aí que a coisa fica realmente insana. O Uzbequistão não apenas quebra estereótipos sobre países muçulmanos, ele os estilhaça por completo. Quanto mais você se aprofunda nos segredos desta nação, mais percebe que tudo que te contaram sobre esta região está errado. Dukesme. Começar com algo que vai explodir sua mente. O Uzbequistão abriga mais de 35 milhões de pessoas, tornando-o o país mais populoso da Ásia Central. No entanto, apesar de ser esmagadoramente muçulmano, este país opera mais como uma nação europeia secular do que qualquer coisa que você esperaria do mundo islâmico. Como isso é possível? A resposta está em 7 décadas de governo soviético que transformaram completamente o tecido social desta terra ancestral. Durante a era soviética, a religião foi suprimida. As mulheres foram incentivadas a trabalhar e estudar, e a vodka tornou-se tão comum quanto o chá. Quando o Uzbequistão conquistou a independência em 1991, em vez de voltar às rígidas tradições islâmicas, como muitos previram, o país escolheu um caminho diferente. Eles mantiveram as políticas sociais progressistas, abraçando sua identidade islâmica de sua própria maneira única. E aqui está algo que vai fazer você questionar tudo. Na maioria dos países muçulmanos, você nunca veria uma mulher andando sozinha à noite ou sentada em um bar. Mas no Uzbequistão, as mulheres compõem quase 18% do parlamento, uma das taxas mais altas no mundo muçulmano. Elas trabalham como médicas, professoras, engenheiras e donas de empresas. Elas dirigem carros, viajam sozinhas e tomam suas próprias decisões de vida. Mas espere até ouvir sobre as tradições de casamento que sugam as famílias por gerações. Antes de mergulharmos mais fundo nessas alucinantes contradições culturais, preciso que você faça algo por mim. Se você está curtindo estas revelações chocantes sobre o Uzbequistão, senta o dedo nesse joinha agora. Estas histórias exigem uma pesquisa incrível para serem descobertas, e o seu apoio me ajuda a trazer mais verdades escondidas de todo o mundo. Além disso, deixe um comentário abaixo e me diga o que mais te surpreende sobre o Uzbequistão até agora. Eu leio cada comentário, e seus pensamentos ajudam a moldar vídeos futuros. Agora, vamos falar sobre algo que vai fazer sua carteira chorar só de pensar. Os casamentos uzbeques não são celebrações. São desastres financeiros que as famílias preparam por literalmente décadas. Não estou exagerando. O casamento uzbeque médio custa entre 15 mil e 25 mil dólares. Em um país onde o salário mensal médio é de cerca de 300 dólares, isso significa que as famílias economizam por 20 a 30 anos apenas para pagar um casamento. Mas aqui está a parte mais louca. Não se trata apenas de ostentar riqueza. Estes casamentos são obrigações sociais, que podem fazer ou quebrar a reputação de uma família por gerações. As famílias contraem dívidas esmagadoras, vendem suas casas e pegam dinheiro emprestado de todos que conhecem apenas para dar uma festa de casamento que atenda às expectativas sociais. Estamos falando de celebrações que hospedam entre 500 e 3 mil convidados, com comida suficiente para alimentar um pequeno exército. A pressão é tão intensa que alguns jovens optam por fugir para a Rússia ou o Cazaquistão apenas para evitar o fardo financeiro. Mas mesmo assim, quando voltam para casa, suas famílias muitas vezes fazem uma recepção de qualquer maneira, porque a vergonha social de não ter um casamento adequado é considerada pior do que a falência. E se você acha que a dívida de casamento é chocante, espere até descobrir o que as pessoas colocam na boca para mostrar riqueza: dentes do ouro. Não apenas uma ou duas coroas douradas como você pode ver em videoclipes de funk. Estufalando de conjuntos inteiros de grelhas de ouro que custam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. No Uzbequistão, dentes de ouro não são apenas trabalho odontológico. São símbolos de status, carteiras de investimento e planos de aposentadoria,
tudo em um pacote brilhante. É assim que funciona. Quando os Uzbeks têm dinheiro extra, em vez de colocá-lo em bancos com baixas taxas de juros ou moeda local, instável, eles literalmente colocam suas economias em suas bocas. Dentes de ouro podem ser removidos e vendidos durante emergências financeiras, tornando-os um investimento portátil e seguro que vai para todos os lugares que você vai. A tradição remonta a gerações, mas atingiu o pico de popularidade durante a era soviética, quando outras formas de exibição de riqueza eram proibidas. Hoje, caminhando por qualquer bazar uzbek, você verá dentistas oferecendo trabalho odontológico em ouro ao lado de vendedores de legumes. Quanto mais ouro no seu sorriso, mais respeito você comanda em situações sociais. Mas aqui está algo ainda mais fascinante. O ouro não é apenas para exibição. Durante crises econômicas, as famílias literalmente arrancam dentes de ouro para vender por dinheiro de emergência. É uma forma bizarra de fundo de emergência que funciona como joia diária. No entanto, o fenômeno financeiro mais estranho no Uzbequistão não está na boca das pessoas. Está estacionado em suas calçadas. Dirija por qualquer cidade uzbek e você notará algo imediatamente estranho. Quase todos os carros são Chevrolet. Não apenas alguns deles. Quase todos eles. Estamos falando de uma participação de mercado que faria qualquer fabricante de automóveis chorar de alegria. A Chevrolet controla mais de 60% do mercado automotivo do Uzbequistão, e em algumas cidades, esse número salta para mais de 80%. Isso não é porque os uzbeks têm um caso de amor profundo com a engenharia automotiva americana. É por causa de uma das parcerias governo-corporaco mais bem-sucedidas na história moderna. Em 2008, a General Motors construiu uma enorme unidade de produção no Uzbequistão, e o governo implementou imediatamente políticas que tornaram outras marcas de carros proibitivamente caras por meio de impostos e regulamentações de importação. O resultado? Um país onde Toyota Land Cruiser, sedãs BMW e veículos Mercedes são itens de luxo raros, enquanto Chevrolet Lacetis, modelos Matiz e carros Nexia dominam todas as ruas. É como entrar em um universo alternativo, onde a General Motors conquistou o mundo. Mas aqui está a reviravolta que torna esta história ainda mais estranha. Estes não são Chevrolets de alta qualidade. A maioria são modelos básicos, sem frescuras, projetados especificamente para mercados em desenvolvimento. No entanto, eles se tornaram um símbolo tão grande do transporte uzbek que as pessoas se referem a qualquer carro como um Chevrolet, independentemente da marca real. Semelhante a como os brasileiros chamam todas as palhas de aço de Bombril, o monopólio automotivo é estranho, mas não é nada comparado ao desastre ecológico escondido à vista de todos. O Mar de Aral já foi o quarto maior lago do mundo, cobrindo uma área maior que a Irlanda. Hoje, é principalmente um terreno baldio coberto de sal, pontilhado com cascos de navios enferrujados, que parecem monumentos à destruição ambiental humana. Isso não é história antiga. Esta catástrofe aconteceu na memória viva, e é um dos piores desastres ambientais causados pelo homem já registrados. Aqui está o que aconteceu. Durante a era soviética, projetos maciços de irrigação desviaram os 2 rios que alimentavam o Mar de Aral para cultivar algodão no deserto. O algodão ficou conhecido como ouro branco, e o Uzbequistão tornou-se um dos maiores exportadores de algodão do mundo. Mas o custo foi devastador. O mar começou a encolher na década de 1960, e em 2014, a bacia oriental havia desaparecido completamente. As consequências ambientais são impressionantes. O que antes era uma próspera indústria pesqueira que empregava 60 mil pessoas, simplesmente desapareceu. A água restante tornou-se tão salgada que nenhum peixe pôde sobreviver. Tempestade de poeira, agora, carregam sal e produtos químicos tóxicos do leito marinho seco por toda a Ásia Central, afetando a saúde de milhões de pessoas. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Você pode realmente visitar a zona de desastre do Mar de Aral, e é uma das experiências de viagem mais assustadoras da Terra. Empresas de turismo levam os visitantes para ver navios enormes encalhados a dezenas de quilômetros de qualquer água, sentados no que parece um deserto sem fim. Estes navios já transportaram pescadores através de águas que se estendiam até o horizonte. Agora são monumentos enferrujados à destruição ambiental, sendo lentamente enterrados por sal e areia. No entanto, a catástrofe ecológica está apenas arranhando a superfície dos segredos históricos obscuros do Uzbequistão. Os campos de algodão do Uzbequistão esconderam uma das violações de direitos humanos mais sistemáticas do mundo moderno. A cada outono, milhões de pessoas, incluindo crianças, professores, médicos e funcionários do governo,
eram forçadas a abandonar seus empregos regulares e colher algodão, sob a ameaça de perder seus empregos ou enfrentar acusações criminais. Este não era trabalho sazonal voluntário. Este era trabalho forçado, organizado pelo Estado em grande escala. Escolas inteiras fechavam, hospitais operavam com equipes reduzidas e universidades esvaziavam à medida que todos, de estudantes a professores, eram enviados aos campos de algodão. O governo chamava de estação de colheita de algodão, mas organizações internacionais chamavam exatamente o que era: escravidão moderna. Crianças de até 10 anos de idade passavam semanas nos campos, dormindo em quartéis básicos, trabalhando longas horas sob o sol escaldante e perdendo tempo escolar crucial. Professores que se recusavam a trazer seus alunos enfrentavam demissão. Médicos que não deixavam seus pacientes enfrentavam processo criminal. A pressão econômica era enorme. As exportações de algodão geravam bilhões de dólares para o governo, tornando-o a cultura comercial mais importante do país. Mas o custo humano foi devastador. Marcas internacionais como H&M, IKEA e dezenas de outras grandes empresas acabaram boicotando completamente o algodão uzbek. Mas aqui é onde esta história toma uma reviravolta notável que ninguém viu chegando. Em 2016, tudo mudou. Islam Karimov, o presidente autoritário do Uzbequistão que governava desde a independência, morreu repentinamente. Seu sucessor, Shavkat Mirziyoyev, chocou o mundo ao começar imediatamente a desmantelar o sistema de trabalho forçado que havia definido a agricultura uzbeque por décadas. Em 3 anos, monitores internacionais da Organização Internacional do Trabalho confirmaram que o trabalho forçado sistemático nos campos de algodão do Uzbequistão havia sido eliminado. O mesmo país que antes forçava milhões de seus cidadãos ao trabalho agrícola, agora permite o monitoramento independente e implementou algumas das reformas trabalhistas mais progressistas da Ásia Central. Grandes marcas internacionais começaram a obter algodão uzbek novamente. As escolas permanecem abertas durante a época da colheita. As crianças frequentam as aulas em vez de colher algodão. É uma das melhorias de direitos humanos mais dramáticas da história recente. E aconteceu mais rápido do que alguém pensava ser possível. A transformação nas práticas trabalhistas é notável, mas é ofuscada por tradições culturais que parecem impossíveis de acreditar. O chá no Uzbequistão não é apenas uma bebida, é um ritual sagrado, que pode fazer ou quebrar relacionamentos, selar acordos comerciais e determinar seu status social para a vida. A maneira como você serve e bebe chá revela tudo sobre seu caráter, educação e respeito pelos outros. E você será silenciosamente julgado por todos na sala. É assim que os uzbeques levam a sério sua cerimônia do chá. Quando os convidados chegam, o anfitrião deve preparar o chá em um bule de porcelana especial, despejá-lo em pequenas tigelas chamadas piala e servi-lo com as 2 mãos, enquanto se inclina ligeiramente. Mas aqui está a parte que vai te chocar. Os 3 primeiros goles nunca são dados aos convidados. Eles são despejados de volta na panela para despertar o espírito do chá. Somente após esta purificação ritual o chá pode ser servido aos outros. O convidado deve aceitar o chá com as 2 mãos, tomar 3 pequenos goles e devolver a tigela ao anfitrião, que a enche imediatamente. Este processo continua durante toda a visita, às vezes durando horas. Recusar o chá é considerado profundamente insultuoso, semelhante a rejeitar a amizade de alguém. Reuniões de negócios, negociações de casamento e discussões familiares importantes não podem começar até que a cerimônia do chá seja devidamente concluída. Mas aqui é onde a coisa fica realmente intrincada. A quantidade de chá em sua tigela envia mensagens sociais específicas. Uma tigela meio cheia significa que o anfitrião quer que você fique mais tempo e está gostando da sua companhia. Uma tigela completamente cheia é na verdade um insulto, sugerindo que o anfitrião quer que você beba rapidamente e vá embora. Estas comunicações sutis foram transmitidas por gerações, criando uma linguagem silenciosa inteira através do serviço de chá. No entanto, a etiqueta do chá não é nada comparada à galeria de arte subterrânea pela qual milhões de pessoas passam diariamente sem perceber. O metrô de Tashkent não é apenas transporte público, é um dos museus de arte mais espetaculares do mundo, escondido sob as ruas da capital. Cada estação é projetada como um palácio, apresentando paredes de mármore lustres do Crystal, mosaicos intrincados e detalhes arquitetônicos impressionantes que fariam as catedrais europeias. Terramanvey, a construção começou em 1977, durante a era soviética, e cada estação conta uma história diferente sobre a história e a cultura uzbek. A estação Cosmonavtlar celebra a exploração espacial com um teto projetado para se parecer com a Via Láctea,
completo com estrelas cintilantes e imagens cósmicas. A estação Alisher Navoy homenageia o maior poeta do Uzbequistão, com temas literários elaborados e decorações de inspiração persa Maskakiesta, algo que vai explodir sua mente. Fotografar no metrô era estritamente proibido por décadas porque as estações eram consideradas segredos militares. O governo soviético construiu o sistema de metrô para funcionar como abrigos contra bombas nucleares, com plataformas profundas o suficiente no subsolo para sobreviver a ataques atômicos diretos. Somente nos últimos anos, os turistas puderam fotografar estas obras-primas subterrâneas. A atenção aos detalhes é absolutamente incrível. A estação Partakor apresenta obras de arte com tema de algodão, celebrando a herança agrícola do Uzbequistão. A estação Mustaqilik Maidoni mostra temas de independência com símbolos patrióticos e cores nacionais. Cada plataforma tira o fôlego com elementos artísticos que custaram milhões de dólares para criar. Caminhar por estas estações é como viajar por diferentes períodos históricos e movimentos culturais. Tudo isso enquanto se desloca para o trabalho. É arte pública em uma escala que a maioria dos países nem sequer consegue imaginar. E é completamente grátis. Então, que tal deixar um valeu demais para apoiar nosso canal e continuarmos trazendo histórias como essa? Imagine-se saboreando um delicioso brigadeiro, enquanto o aroma do café fresco invade a cozinha, um típico domingo brasileiro. Agora transporte essa sensação para o coração da Ásia Central, mais precisamente para o Uzbequistão, onde a história e a cultura se entrelaçam de maneira surpreendente. As cidades de Samarcanda e Bukhara, muito mais que simples cidades, são verdadeiros museus vivos, testemunhas de séculos de civilização, com arquitetura e tesouros culturais que rivalizam com as mais imponentes capitais europeias. A própria Registã, em Samarcanda, é considerada uma das maravilhas arquitetônicas do planeta. 3 grandiosas madraças, ou escolas islâmicas, adornam a praça central com mosaicos detalhados, obra de artesãos que dedicaram décadas à sua criação. A precisão dos padrões geométricos e da caligrafia é tamanha que arquitetos contemporâneos ainda estudam essas obras para desvendar os segredos de tamanha perfeição matemática, alcançadas sem o auxílio de computadores ou ferramentas modernas. O que torna essas cidades verdadeiramente especiais é que elas não eram apenas belas, mas também centros econômicos e intelectuais de grande importância. A Rota da Seda, a famosa rede de comércio que ligava o Oriente ao Ocidente, passava diretamente por essas cidades. Mercadores trazendo seda da China, especiarias da Índia e ouro da Europa se encontravam nesses locais para descansar, negociar e trocar ideias. Em sua época de ouro, Bukhara abrigava mais de 100 madraças e dezenas de mesquitas, sendo reconhecida como a cidade dos estudiosos. Matemáticos, astrônomos, filósofos e poetas se reuniam para compartilhar conhecimento. O renomado poeta persa Rumi estudou ali, e o matemático Al-Khwarizmi, criador da álgebra, trabalhou nessa cidade. Esses centros não eram meros entrepostos comerciais, mas sim universidades da civilização global. Hoje, é possível caminhar pelas mesmas ruas percorridas por Marco Polo, tocar as paredes que testemunharam debates entre estudiosos de diferentes continentes e admirar os pátios onde acordos valiosos eram negociados. A conservação é tão notável que muitos edifícios permanecem praticamente inalterados em relação a 500 anos atrás. A arquitetura antiga é impressionante, mas as tradições culinárias comunitárias revelam aspectos ainda mais profundos da cultura uzbeque. O plov, um prato de arroz tradicional, vai além de ser apenas uma refeição no Uzbequistão. É um fenômeno social que une comunidades inteiras de uma forma que parece quase utópica. No mundo individualista de Hoj, nos fins de semana, vizinhos se reúnem para preparar grandes quantidades desse prato em caldeirões gigantes, capazes de alimentar centenas de pessoas simultaneamente. O processo de preparo do plov é um evento comunitário meticulosamente organizado. Homens acordam antes do amanhecer para acender enormes fogueiras e iniciar o preparo-se que o leva horas. Cada um tem uma função específica. Alguns cortam legumes, outros preparam a carne, e o cozinheiro mais experiente atua como o mestre cuca, controlando o tempo e o tempero. Enquanto isso, as crianças brincam e os adultos compartilham histórias, fortalecendo os laços sociais. O que torna o preparo do plov tão especial é o tamanho das panelas, que exigem a colaboração de várias pessoas para mexer o arroz. São panelas capazes de alimentar festas de casamento inteiras ou grandes celebrações comunitárias. A culinária se transforma em um ritual social, onde as relações são fortalecidas. Notícias da comunidade são compartilhadas e tradições culturais são transmitidas aos mais jovens.
A generosidade é marcante. Quando o plov está pronto, todos na vizinhança são convidados a comer, independentemente de terem contribuído ou não para o preparo. Moradores de rua, vizinhos idosos e visitantes inesperados são recebidos com igualdade. É uma hospitalidade radical que cria conexões genuínas, algo quase mítico, em comparação com o isolamento urbano moderno. Esses encontros culinários acontecem com frequência ao longo do ano, criando uma rede de apoio social, onde todos conhecem seus vizinhos e ninguém passa fome. É um cuidado coletivo disfarçado de tradição culinária e funciona melhor do que muitos programas sociais governamentais. A culinária comunitária é inspiradora, mas a realidade econômica do dia a dia no Uzbequistão pode relativizar seus problemas financeiros. O custo de vida no Uzbequistão é tão baixo que parece um erro de cálculo. Uma refeição completa em um restaurante razoável custa menos de $2. O aluguel mensal de um bom apartamento na capital varia entre $100 e $300. O transporte público é praticamente gratuito, com passagens de metrô custando centavos e ônibus ainda mais baratos. Para ilustrar o quão acessível é tudo, um corte de cabelo custa cerca de $3. Uma corrida de táxi pela cidade inteira custa menos de $5. Um pão fresco de padarias locais custa cerca de 20 centavos. Ingressos de cinema custam menos de $2. E uma mensalidade de academia custa cerca de $15. E esses não são preços para turistas ou promoções especiais, mas sim os custos normais para todos. A diferença no poder de compra é impressionante. Alguém que ganha $500 por mês no Uzbequistão vive mais confortavelmente do que alguém que ganha $3.000 na maioria das cidades ocidentais. Moradia, alimentação, transporte e entretenimento são acessíveis com salários modestos, proporcionando uma qualidade de vida que parece impossível, considerando os valores salariais. A peculiaridade reside no fato de que, enquanto bens e serviços locais são incrivelmente baratos, produtos importados mantêm os preços internacionais. Um iPhone custa o mesmo em Tashkent e em Nova York, tornando-se um artigo de luxo que exige meses de economia. Carros, eletrônicos e roupas de grife se tornam símbolos de status, justamente por serem proporcionalmente muito mais caros em relação à renda local. Isso cria uma economia de duas camadas, onde as necessidades básicas são acessíveis a todos, mas bens de luxo globais permanecem exclusivos para os mais ricos. É uma estratificação econômica baseada no poder de compra internacional versus doméstico, gerando dinâmicas sociais únicas em torno do consumo e do status. Os paradoxos econômicos são intrigantes, mas são ofuscados pelas contradições históricas que transformam a compreensão sobre a civilização islâmica. A localização do Uzbequistão, na encruzilhada de civilizações, criou uma fusão cultural que desafia todos os estereótipos sobre pureza religiosa e cultural. A região foi conquistada por Alexandre o Grande, governada por impérios persas, controlada por cons mongóis, dominada por tribos turcas e governada por comunistas soviéticos. Cada grupo deixou marcas culturais que ainda influenciam o cotidiano. O resultado é um país onde o chamado islâmico para a oração ecoa em cidades repletas de prédios de apartamentos da era soviética, onde a antiga poesia persa é recitada em uzbek com influência russa, onde padrões geométricos islâmicos tradicionais decoram edifícios construídos com princípios arquitetônicos comunistas e onde restaurantes halal servem pratos originários das culinárias chinesa, persa e russa. Isso não é confusão cultural, mas sim genialidade cultural. O Uzbequistão absorveu os melhores elementos de cada civilização que passou por ali, criando algo completamente original. A arquitetura mescla cúpulas islâmicas com influências ortodoxas russas. A culinária combina especiarias do Oriente Médio com técnicas da Ásia Central e ingredientes da era soviética. E a música mistura melodias islâmicas tradicionais com instrumentos folclóricos de diversas culturas. A tolerância religiosa que surgiu dessa mistura histórica é notável. Muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, cristãos ortodoxos e pessoas seculares coexistem pacificamente de formas que parecem impossíveis, considerando os conflitos religiosos que dominam as notícias internacionais. Casamentos interreligiosos são comuns e aceitos, e festivais religiosos de diferentes tradições são celebrados por comunidades inteiras, independentemente das crenças pessoais. Essa síntese cultural criou algo que desafia pressupostos fundamentais sobre como a sociedade se desenvolve e mantém sua identidade. Após vivenciar todas essas contradições, paradoxos e surpresas,
começa-se a perceber que o Uzbequistão representa algo profundo sobre a adaptabilidade humana e a evolução cultural. O país demonstra que as sociedades não precisam escolher entre tradição e modernidade, entre identidade religiosa e governança secular, entre valores comunitários e liberdade individual. O Uzbequistão nos mostra que a cultura é fluida, que a identidade pode ser complexa, e que o progresso não exige o abandono da herança. Em um mundo cada vez mais dividido pelo pensamento binário sobre religião, política e valores sociais, essa nação da Ásia Central demonstra que múltiplas verdades podem coexistir com sucesso. A lição se estende para além da geografia. Se um país sem saída para o mar, na Ásia Central, consegue misturar tradições islâmicas com influências soviéticas, costumes antigos com práticas modernas e obrigações comunitárias com liberdade pessoal, então, talvez nossos próprios conflitos culturais não sejam tão insuperáveis quanto parecem. O Uzbequistão nos força a questionar nossas suposições sobre como são os países muçulmanos, como funcionam as sociedades tradicionais, e se a autenticidade cultural exige pureza ou pode abraçar a complexidade. As respostas desafiam tudo. O que pensamos saber sobre a civilização? Quais outras verdades ocultas aguardam para serem descobertas em lugares que o mundo esqueceu ou incompreendeu? Quantos outros países estão silenciosamente redefinindo o que é possível quando culturas se encontram, se confrontam e, por fim, criam algo totalmente novo? Se essa jornada pelas realidades ocultas do Uzbequistão abriu sua mente para novas possibilidades, considere apoiar este canal com o Valeu Demais. Sua ajuda financeira me permite viajar para esses cantos esquecidos do mundo e trazer histórias que desafiam o senso comum. Cada contribuição ajuda o canal a alcançar o desconhecido e compartilhar revelações que mudam a forma como vemos o mundo. A verdade é sempre mais estranha do que a ficção, e o Uzbequistão prova que a realidade é muito mais interessante do que qualquer coisa que possamos imaginar.